Olá, pessoal! Eu sou a Tatiane e no áudio de hoje eu trago uma mensagem inspiradora para vocês sobre maneiras de apreciar, de encontrar a emoção do bem-estar. E eu tenho certeza que vai ressoar muito com o seu coração e você vai se sentir muito bem, inclusive ao ouvir esse áudio. Então eu gostaria de convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar, deixe sua percepção. É super importante para nós, super precioso. Eu adoro ler os comentários. Ajuda muito o nosso amigo YouTube a entregar esse vídeo a outras pessoas que estão buscando por esse mesmo tema. E se você é novo aqui no canal, se de repente você chegou exatamente aqui, guiada ou guiado por esse áudio, eu te convido a se inscrever no canal e a curtir também todo o conteúdo que está aqui e que é feito com muito amor e carinho. E o que me motivou a gravar esse áudio para vocês foi justamente uma mensagem, na verdade uma inspiração que eu senti hoje pela manhã. A palavra correta, na verdade, é lembrança de uma experiência que eu vivi no final de semana. E ao fechar os olhos, eu senti exatamente aquela emoção, aquele bem-estar. E foi algo tão simples, mas que pela segunda vez eu tive a mesma sensação. Então eu viajei para uma cidade muito legal, um lugar muito bacana, uma região de muita natureza. E aí eu tive uma experiência de... Sabe o carro Saveiro? E você vai, naturalmente no passageiro ou, para alguns aventureiros, a depender do local que você está, na caçamba, ali na parte traseira do carro. E eu, novamente, quis viver essa experiência em outro momento. No ano passado eu fiz essa mesma viagem, estava ali com pessoas muito queridas e eu tive essa experiência muito gostosa de ir na caçamba da Saveiro, Me desculpe se tem esse nome mesmo ou não, mas é o nome que eu senti agora te falar, É a caçamba, Essa parte traseira do carro. E aí eu tive uma sensação tão gostosa de liberdade, de sentir o vento batendo no meu rosto, de muita paz, muita tranquilidade, mas sabe uma sensação tão gostosa que envolvia a minha criança interior muito feliz? Poderia ir no carona, mas eu escolhi ir deste modo, em pé, lá na caçamba da Saveiro. Mas eu estava tão feliz, tão em paz, tão contente de observar aquele horizonte com muita natureza, os animais, as vaquinhas pelo caminho. E foi uma sensação muito gostosa. E hoje, que eu já retornei dessa viagem, eu estava tomando café da manhã e veio essa lembrança. Eu fechei os olhos, eu pude sentir o vento batendo no meu rosto, a sensação no corpo, a percepção de liberdade, de paz, de presença no aqui e no agora, da criança interior muito feliz, da Tatiane adulta se divertindo com aquela experiência. Na cidade grande nós não podemos ter essas aventuras, mas ali eu estava muito em paz, Era um local de fazenda, então assim, tinha uma liberdade maior. Eu estava muito feliz. E eu senti muito de gravar esse áudio, Maneiras de sentir a emoção do bem-estar. Essa é uma maneira de sentir, uma maneira que eu senti e eu me sinto muito bem e me traz uma felicidade genuína do meu coração. Mas tem muitas outras maneiras, porque sentir a emoção do bem-estar é algo que é de dentro para fora. Vai se manifestar naquilo que nós estamos fazendo. Então, de repente, você está tomando um café maravilhoso. Parece que é só um café, mas é o café. A sensação que você sente, a emoção, a tranquilidade, o bem-estar, é sobre isso. Aí você junta a sensação de tomar o café com a sensação de uma corrida, de uma viagem, de uma roupa nova. São emoções, são sensações de bem-estar. E de repente naquele dia você passou por situações que não foram agradáveis. E nesse exato momento você toma o café e você sente toda a emoção do bem-estar aflorando de dentro
para fora. Aí você dá um tempo para sua mente respirar, você dá um tempo para o seu corpo se restaurar, e aí você consegue, inclusive, ter uma percepção diferente sobre algo, uma nova ideia. E aí nós vamos juntando essas emoções do bem-estar e trazendo para o nosso dia. E esse montante de bem-estar vai definindo todo o nosso bem-estar, toda a nossa felicidade. Tudo que nós estamos manifestando é através do bem-estar. Todos os nossos desejos geram expansão. Então você está tomando um café e de repente você diz, uau, nossa, eu vou tomar agora um café com leite. Então você já gerou um desejo também. E você já está gerando outro bem-estar. Não é sobre questões materiais, mas é sobre apreciar cada mínimo detalhe. E aí essa foto que eu coloquei, inclusive, para ser a capa desse áudio para vocês, é de uma viagem maravilhosa que eu fiz em um cruzeiro. E esse cruzeiro foi a manifestação de um sonho de adolescência. Eu fui realizá-lo 15 anos depois. Essa foto já tem alguns anos, eu acredito que já tenha mais de 5, 6 anos. E foi assim uma experiência incrível, uma semana no meio do mar, no meio de todo aquele bem-estar, no meio de toda daqueles detalhes de riqueza, de convivendo com pessoas, né, de variados níveis social, com variados idiomas. Então eu estava muito feliz e eu estava realizando um sonho da minha adolescência. E eu apreciei cada mínimo detalhe. E eu fiquei muitos anos apreciando esses detalhes, que inclusive eu podia fechar os olhos e sentir o cheiro do quarto, exatamente, sabe? Era uma varanda, era um quarto-varanda, era um quarto com cabine externa, eu lembro exatamente o andar, era o 10º andar, então assim, eu lembro exatamente a sensação do cheiro, do quarto limpinho. Essa sensação de bem-estar, quando eu volto para essa cena, ela me traz uma sensação de bem-estar, mas eu não vou ficar apegada a esse passado, né? São essas sensações de bem-estar, essas emoções que vão gerando outras sensações, porque vai gerar novos desejos. Olha, eu fiz essa viagem, foi uma semana, foi um cruzeiro nacional, agora já tem uma outra viagem em vista. Passou-se muitos anos e muitas novas viagens vieram. Quantas viagens vieram depois dessa viagem, que foi algo inesperado, inclusive, que aconteceu. E aí eu, olhando a minha galeria, eu bati o olho nessa foto e disse, nossa, essa foto vai ser a capa desse áudio. E quando eu fechei os olhos, eu fui exatamente para a sensação do navio, até o cheiro do quarto, que estava tão organizado. Olha o detalhe, o cheiro do quarto organizado. Quando você retornava para o quarto, ele estava todo organizado, tinha um cheiro gostoso, sabe? Essa sensação é uma sensação de bem-estar. Então tudo que hoje, vamos supor que agora você está tomando banho de chuva, qual que é a sensação do banho de chuva? Qual que é a sensação, qual que é a emoção gerada? No sábado, eu vi assim um arco-íris lindo, foi o arco-íris mais lindo que eu vi na minha vida, nunca vi nada parecido. O arco-íris apareceu no céu por volta das 7 da manhã, tinha um pouquinho de chuva, né? Qual foi a sensação que eu senti ao ver aquele arco-íris? Um infinito, um bem-estar, uma paz. Isso é uma manifestação da emoção do bem-estar, que vai juntar com a outra sensação do bem-estar, quando eu estava nesse local, tudo que eu fiz, todo estado de presença, quando eu andei no carro, na caçamba do carro, do saveiro. O que aconteceu ali? Foi só a manifestação do bem-estar. E eu até comentei com algumas pessoas que eu hoje falo menos gratidão, a palavra gratidão, porque essa sensação do bem-estar, ela gera automaticamente a gratidão. Porque é um bem-estar natural, é um bem-estar que vem de dentro para fora. Você se sente tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que você vai acumulando esses fatores, essas emoções, o fator colaborativo, né, no seu depósito vibracional, vai colocando para o seu vórtex. E você vai estar sempre em alinhamento com quem você é, com a sua verdade. Nós estamos nesse planeta para viver o quê? O bem-estar, a felicidade, gerar novos desejos, para gerar novas expansões. Então imagina, essa viagem foi um sonho na adolescência. Quando esse sonho se realizou, ele foi melhor do que eu imaginava, né? Ele não foi um sonho de um final de semana, ele foi um sonho de 7 dias. Ele foi assim, eu lembro que eu não tinha roupas tão chiques para ir para essa viagem, porque foi algo assim inesperado, né? Foi algo que chegou para mim, um convite, em uma semana aconteceu.
mas eu guardo cada mínimo detalhe, assim, sabe? A roupa que eu usava, como eu estava, mas principalmente essa sensação, como eu me sentia. Eu me sentia aquela criança que estava indo pela primeira vez num parque de diversão, o frio na barriga. E isso é gostoso, porque essa sensação de anos atrás, ela ainda existe em mim. Não é um apego ao passado, ela existe em mim porque é algo que eu manifestei, que eu realizei, que eu apreciei, é algo que eu valorizei muito, né? Inclusive, um ambiente que eu gosto muito, a sensação de você estar no meio do mar, eu consegui correr no navio, então foi uma sensação incrível. Só que dessa viagem eu gerei novos desejos, muitas outras viagens. E aí essa sensação de andar na caçamba do carro eu nunca tinha tido. E foi a segunda vez que eu tive essa experiência, eu percebi como eu gostei. Então, o bem-estar você tá apreciando o seu gatinho, você tá apreciando o seu cachorro. Qual que é a sensação que você sente? Não é uma sensação gostosa, de bem-estar, de emoção? É sobre isso. São esses desejos, né, de fazer um carinho no cachorro, de fazer um carinho no gatinho, vai gerar um bem-estar, e esse bem-estar te gera paz, te gera tranquilidade, te gera pausa, apreciação. São esses elementos colaborativos que nos auxiliam a apreciar mais ainda esse planeta Terra e a gerar desejos e a manifestar os desejos. Porque você desfoca de problemas, de situações ruins. Enquanto o foco é em algo ruim, aquilo continua. Mas quando eu foco só no que eu quero, que é o bem-estar, aquilo cresce. E cresce, cresce, cresce como uma história que você está contando. Então eu posso contar a história da viagem do navio, eu posso contar a história dessa aventura na fazenda, eu posso contar várias histórias. Essas histórias são elementos colaborativos. Por isso só existem duas emoções nesse universo, ou você se sente muito mal ou você se sente muito bem. E o se sentir muito bem é a coisa mais deliciosa do universo, porque a sensação do bem-estar é algo que é de dentro para fora. Quanto mais você vive a emoção do bem-estar, mais você sustenta a emoção do bem-estar. Então eu deixo aqui essa mensagem gostosa, motivacional, para que você sinta que a emoção do bem-estar ela está nos mínimos detalhes. Quando você chega para fazer a unha, como agora, eu tô gravando esse áudio, tem uma chuva gostosa caindo, eu estou no carro, eu vou fazer a minha unha. Qual que é a sensação que eu tô sentindo aqui? Uau, que delícia, que dia lindo, incrível, cheguei de viagem, tô fazendo as minhas atividades, o meu trabalho, vou fazer uma coisa que eu quero agora, vou apreciar, né, as minhas unhas feitas. Essa é uma sensação de bem-estar. Não estar no automático. Significa não estar no automático, significa estar vivendo cada detalhe, cada percepção, cada sensação gostosa. Isso também é um tipo de atenção plena. Você coloca atenção no que você está fazendo e gerando, né, elementos gostosos, coisas gostosas. Tá bom, pessoal? Desejo que vocês curtam bastante esse vídeo. Um beijo, um abraço grande, com carinho e presença, Tatiane e equipe.